Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui do Virtual Cursos e vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Word. Nessa aula eu vou estar ensinando vocês a inserirem e formatarem imagens no Word. Então vou estar minimizando essa janela e vou estar abrindo aqui o aplicativo. Pessoal, abrindo o aplicativo, nós vamos abrir o segundo texto, que foi o texto que a gente trabalhou na última aula. Então, vou clicar em abrir, procurar, vou até a área de trabalho da minha janela aqui e vou abrir a minha pasta curso de Word. Abrindo a pasta curso de Word, a gente vai abrir o segundo texto. Então, clica sobre ele, clica sobre abrir. Com o segundo texto aberto, antes de inserir a imagem, eu vou posicionar o ponto de inserção no final do texto. Vou até dar um zoom aqui para vocês poderem ver. E vou apertar a tecla Enter para posicionar o ponto na linha seguinte. Por que eu estou fazendo isso? Porque como eu vou inserir uma imagem, eu não quero que a minha imagem interfira no meu texto. Ou seja, se o meu ponto de inserção estiver aqui, posicionado aqui no meio de alguma palavra do texto ou no meio do texto, quando eu inserir a imagem, um pedaço do texto vai ficar para cima, o outro vai ficar para baixo, pode acontecer de ficar na lateral, vai ficar todo deformado. E eu não quero que aconteça isso. Então eu posiciono no final do texto, aperto Enter, porque a partir do ponto de inserção é onde o Word entende que você quer posicionar a imagem. Então tem toda essa área em branco aqui para colocar a minha imagem, sem mexer no meu texto por enquanto. Porque depois eu vou estar ensinando vocês aí um esquema de como trabalhar a imagem em relação ao texto, para que ela não deforme o texto de vocês. Então, vamos lá. Já está posicionado aqui meu ponto de inserção, a gente vai ativar aqui em inserir e a gente vem aqui até o grupo ilustrações. No grupo ilustrações, pessoal, vocês vão clicar sobre essa ferramenta, a ferramenta de inserir imagens. Cliquem sobre ela. Quando a gente clica sobre ela, podem observar aqui que a gente tem duas opções. Este dispositivo, que é a primeira, e imagens online. Este dispositivo vai buscar uma imagem que já está salva no nosso computador. Então, aí no seu projeto aí da sua faculdade ou do seu trabalho, você já tem a imagem salva no seu computador, você vai usar a primeira opção. Agora, se você precisa buscar uma imagem na internet, você vai em imagens online, ok? Eu vou mostrar primeiro este dispositivo, que é a primeira aqui. Vou clicar sobre ela. Vai abrir essa caixa, pessoal. Nessa caixa, eu tenho aqui as pastas do meu computador, que é onde eu vou buscar a minha imagem. Então, vou clicar aqui sobre imagens, vou abrir a pasta amostras de imagens, e aqui eu tenho 4 imagens que eu vou usar como exemplo. Na verdade, eu vou usar só uma como exemplo. No seu caso aí na sua casa, você vai utilizar uma imagem qualquer que você tiver salva no seu computador, ok? Vou selecionar aqui uma qualquer, vou clicar sobre ela e vou escolher inserir. Inserindo a imagem, pessoal, observem aqui, ó, que eu tenho aqui alguns pontos de inserção em volta dessa imagem. Eu, particularmente, gosto de reduzir as imagens, ou aumentar as imagens usando as bolinhas dos cantos, onde eu estou posicionando o ponteiro do mouse aqui, ó. Por quê? Quando eu uso as bolinhas centrais, que no caso são essas aqui, ó, vou reduzir aqui para vocês verem, ó, vou reduzir. Podem observar que eu deformei minha imagem. Então aqui eu estou perdendo qualidade e estou perdendo a estrutura da minha imagem. Vou desfazer. Agora, quando eu uso uma do canto, ó, por exemplo, vou reduzir usando uma do canto. Eu estou reduzindo a imagem, mas eu estou mantendo a estrutura dela. Estou mantendo o formato dela. Então, eu evito de usar essas alças de dimensionamento centrais aqui que aparecem, eu uso as dos cantos. Então, procurem usar também, bem melhor. Agora que eu inseri a imagem, pessoal, eu vou inserir outra, vou mostrar mais um exemplo. Então, eu vou selecionar essa daqui e vou deletar ela. Vou mostrar mais uma vez, ó, inserir, imagens, este dispositivo. Abrindo essa caixa, eu vou escolher a imagem que eu preciso, onde ela está. Então, eu venho em imagens, amostras de imagens, e vou escolher uma das 4 imagens que eu tenho aqui como exemplo.
Então aqui eu vou escolher outra imagem. A imagem está inserida aqui, correto? Então assim eu consigo inserir imagens através da ferramenta Este Dispositivo, que é uma das opções de imagens. Vou deletar essa daqui também. Agora eu vou usar imagens online. Então eu vou clicar aqui em Inserir, Imagens, Imagens Online. Pessoal, a ferramenta de imagens online, ela vai buscar as imagens direto da internet. Então aqui, por exemplo, eu vou pesquisar frutas. Vou colocar aqui frutas para pesquisar. Vou apertar Enter. Eu posso, pessoal, desmarcar essa opção aqui, ó, somente Creative Commons. Porque essa opção aqui é para vir imagens apenas com referências aos autores. Então, quando a gente está com essa opção marcada aqui, a gente só vai poder inserir imagens usando referências de autores. Ou seja, você tem que inserir a imagem e colocar o nome do autor embaixo. E às vezes isso não fica bacana esteticamente para o seu documento. Então, eu costumo desmarcar ela, eu desmarco ela, para usar imagens livres mesmo. Aí, ó, apareceram várias imagens bacanas para mim. Vou escolher aqui uma delas e vou clicar sobre inserir. E ele insere para mim uma imagem limpa, livre de textos, onde eu posso aumentar, diminuir, enfim, fica a critério de vocês. Nós vamos diminuir elas um pouquinho, diminuir essa imagem, só essa, um pouquinho aí, pode deixar mais ou menos desse tamanho. Deixando ela desse tamanho, pessoal, agora eu vou ensinar a utilizar outra ferramenta, que é a ferramenta quebra de texto automático. A ferramenta quebra de texto automática, ela vai mudar a forma com que o texto se relaciona com a imagem. Como que o texto vai ficar em relação à imagem? Se ele vai ficar por cima da imagem, se ele vai ficar por trás da imagem, se ele vai se distribuir em volta da imagem. Então, vou mostrar aqui umas duas opções de quebra de texto que vão suprir aí a necessidade de vocês. Quando a gente insere uma imagem, que ela está selecionada, surge uma guia chamada Formatar. Vocês vão clicar sobre essa guia e vão até o grupo Organizar. Vindo até o grupo Organizar, vocês vão clicar sobre essa ferramenta aqui, ó, quebra de texto automática. Essa ferramenta aqui, mais uma vez, pessoal, ela vai trabalhar, ela vai mudar a forma com que o texto fica em relação à imagem. Ou seja, se você quer que o texto fique embaixo, em cima, se você quer que o texto fique em volta da imagem, enfim. Essa ferramenta vai fazer isso. A gente tem opções dentro dela que vão fazer isso. Então, cliquem sobre ela e vejam aí as opções. A primeira alinhada ao texto é a padrão que fica, né? Essa alinhada ao texto, ela costuma deformar. Vou mudar um pouquinho minha imagem, vou arrastar ela para cima do texto. Podem observar que ela já deformou o meu texto. Ele ficou no meio. Ele abriu um espaço aqui retangular. Ficou um pedaço em cima, outro pedaço embaixo. Um pedaço da minha imagem está por cima do texto. Enfim, ficou uma bagunça. Não gosto dessa opção. Não acho ela interessante. Vou clicar sobre quebra de texto automático e vou mostrar uma melhor. Quadrado. Quadrado, pessoal. O texto vai se distribuir de forma quadrada em volta da imagem. Estou arrastando aqui a minha imagem. Para arrastar, basta clicar no meio da imagem, segurar e arrastar. Então, podem observar aqui, ó, que o texto já está se distribuindo em volta da imagem. Essa ferramenta já é um pouco mais interessante que a outra. E, por exemplo, ó, você precisa colocar uma imagem na frente do texto para usar como referência. Você coloca dessa forma aqui, fica bem bacana. Vou clicar mais uma vez e vou escolher justa. Justa é só para colocar um alinhamento justificado na imagem, para ficar alinhadinho com o texto. Certo? Então aqui, ó, vou reduzir ela um pouquinho mais. E assim fica bem interessante. Certo? Então, essas duas opções, tanto o quadrado quanto o justa, é bem interessante. Através, vou escolher aqui a opção. Essa opção através também é bem bacana, ó, que é para ela ficar através do texto. Aí, ó.
Na verdade, as três, elas são bem parecidas, certo? Então, qualquer uma das três aí que você utilizar, vai ter basicamente a mesma função. Superior e inferior, que é para o texto ficar em cima ou embaixo, né? Essa opção aqui, ela já é um pouco diferente, porque aí o texto, a imagem vai ficar ou em cima do texto ou ela vai ficar embaixo do texto. Correto? Então, atrás do texto, né? A imagem vai ficar sempre atrás do texto. Não gosto muito, utilizo muito pouco. Em frente ao texto também tem. Ela vai ficar sobre o texto. Também não utilizo muito, porque eu acho até estranha essa ferramenta, porque você está tampando o texto que você inseriu, né? Então não fica tão bacana assim. Gosto mais de utilizar a ferramenta justa aqui, né? A opção justa, né? Acho que fica melhor. Então vou posicionar ela aqui na frente do texto, vou deixar ela aqui. É isso, pessoal. Inserção, formatamos ela, fizemos a quebra. Agora eu vou mostrar outro tipo de formatação. Lá na guia formatar, a gente vem aqui em borda de imagem, no grupo estilos de imagem. Aqui a gente consegue colocar uma borda nela, vou colocar uma borda alaranjada. Nessa mesma ferramenta eu posso aumentar a espessura da borda. Aqui, ó, se eu quiser aumentar, eu venho aqui em espessura, na parte inferior da ferramenta. É que eu posso colocar ela um pouco mais grossa. Deixa eu dar um zoom aqui. Aumentou, né, a espessura do contorno, da borda da imagem. Efeitos de imagem, eu tenho efeitos de sombra, onde eu posso colocar sombra na minha imagem. Estou passando o mouse aqui, lá na imagem já está dando uma pré-visualização. Tem efeitos de reflexo também já está dando uma pré-visualização. Efeitos de brilho, aquele brilho para dar um destaque. Bordas suaves, né, aquela borda com um leve sombreamento. Se vocês quiserem utilizar aí também. Tem os efeitos de bezel. E tenho efeitos de rotação 3D. Então vocês podem explorar esses efeitos aí, olhar, testem aí nas imagens de vocês, vejam que fica bacana, certo? E é isso, pessoal. Formatação básica de uma imagem consiste nisso. É inserção, é a quebra de texto automática, que nunca pode faltar, e o básico, né, de bordas e efeitos, certo? Aqui no meu caso, eu vou clicar sobre arquivo, salvar, vou salvar ele desse jeito, vou clicar sobre arquivo e vou fechar. Muito obrigado pela atenção de todos, deixem o like no vídeo, no caso de dúvidas deixem nos comentários e até o próximo vídeo.